Bom dia a todos, bem-vindos ao Webinar Brasil, o primeiro webinar da série América Latina da IGB, em parceria com a Games Magazine Brasil e patrocinado pela Sporting Tech. Eu gostaria de apresentar o nosso moderador. O webinar de hoje vai ser gerido por jornalista Gildo Maza. O Gildo é especializado no setor de jogos e apostas, com mais de 25 anos de atuação no segmento e, como muitos sabem, ao longo da sua carreira, cobriu os principais eventos globais, incluindo a ICE, a HB Live ou a G2E. Obrigado por estar connosco, bem-vindos a todos. É um prazer estar com vocês aqui, nossos convidados, nossos palestrantes. Eu, antes de mais nada, queria parabenizar e agradecer a Claro e o IGB pela iniciativa de realizar esse webinar e, obviamente, agradecer a Sporting Tech por estar conosco nessa jornada e ao GMB, como parceiro de mídia para a realização desse encontro. Eu gostaria de apresentar os nossos speakers. Roberto Brasil Fernandes é um advogado já bastante conhecido no mercado global de jogos. Ele é autor do livro Direito de Loterias no Brasil. Foi, junto ao Supremo Tribunal Federal, o advogado que assegurou no Brasil o direito dos estados e do Distrito Federal a competência de operar loterias estaduais. Então, tem aí uma jornada longa no setor de loterias. A Ruana Lamas, ela é responsável pela área de vendas e desenvolvimento de negócios da Sporting Tech, o nosso patrocinador neste webinar, e foi responsável por angariar alguns dos principais operadores de apostas esportivas aqui no Brasil, com a sua robusta plataforma de apostas esportivas. Seja bem-vinda, Ruana Lamas. Uma alegria estar com você aqui. O nosso amigo Felipe Fraga é o diretor de negócios da Estrela Bet, uma das empresas de apostas esportivas com grande penetração no mercado brasileiro, patrocínio para diversos clubes e entidades esportivas, e é um advogado especialista em direito público e marketing esportivo. E o Tomás Carvalhais, esse não precisa nem de apresentações, ele é uma figura marcante no setor de jogos, presente nos principais eventos globais, não só como expositor, mas especialmente como speaker em diversas atividades no setor. É reconhecidamente um dos mais premiados profissionais do setor de jogos do Brasil, que nos deixa cheio de orgulho. Muito obrigado por estar conosco também, Tomás. Eu queria, antes de colocar a palavra para os nossos palestrantes, dizer que o Brasil não tem jogo legal, embora os jogos se proliferem por todo o país. Nós tivemos a proibição dos cassinos em 1946, ou seja, estamos há quase 80 anos sem cassinos no Brasil, apesar do tamanho do nosso país e da vocação da população brasileira pelos jogos. Infelizmente, nós não temos essa vertical aprovada no país. Temos o jogo do bicho, o centenário jogo do bicho, uma modalidade de aposta de prognósticos numéricos, muito interessante, muito disseminada em todo o Brasil. Tivemos ao longo de cerca de 15, 16 anos a atividade de bingos no país, que foram fechados no começo do século XX, por problemas de denúncias de corrupção, o que muito desanima a nossa atividade por causa dessas ações, que não foram, obviamente, praticadas pelo setor, e sim por entidades alheias ao nosso setor. E as apostas esportivas, que cresceram absurdamente nos últimos 5 anos. Nós tivemos em 2018 a aprovação da Lei 13.756, que prometia a regulamentação do setor em 2 anos, com a possibilidade de prorrogação por mais 2. Ou seja, estamos há quase 5 anos com essa lei aprovada e não temos ainda a regulamentação, embora tenha sido apresentada recentemente, há 2 semanas, uma medida provisória que começa a dar os primeiros passos para a regulamentação. Mas ainda faltam um projeto de lei com regime de urgência e também as portarias que vão nortear toda a operação do setor de apostas esportivas no Brasil. Então, eu queria pedir ao nosso advogado e amigo Roberto Brasil Fernandes que fizesse uma rápida explanação sobre quais são as expectativas e quais são os passos que virão com a regulamentação.
Perfeito, Gildo. Primeiro, quero cumprimentar todos os palestrantes, é um prazer enorme estar aqui e uma grande responsabilidade, né, poder expor a nossa opinião sobre esse mercado diante de uma plateia tão selecta como que aqui estamos. Eu quero agradecer também pela oportunidade, né, aos patrocinadores, a Games Magazine, a Sporting Tech, a Clarion, a IGV, que é bastante importante essa formação, né, de conceitos e de opiniões para o mercado. Eu lembro num recente evento que aconteceu em Londres, onde o título do evento era Vacine-se contra a ignorância. E talvez, Gildo, é a ignorância que conduziu o Brasil nesse período quase, né, desde 1946, a não ter a regulamentação de jogos, como você bem disse, né, idênticos àqueles que acontecem nas casas de cassino. No entanto, Gildo, o que nós temos no cenário brasileiro, e eu diria, talvez eu vou destoar um pouco, nós temos dois mercados que são importantes. O de jogos de azar, dos gambling, que é algo que merece ainda ser regulamentado, aqueles que têm uma aposta, um sorteio, um prêmio, e o resultado desse sorteio aleatório. No entanto, nós temos um mercado lotérico já não só legalizado, mas devidamente regulamentado em muitos dos estados. Então, isso já é uma realidade. A partir da decisão da Suprema Corte brasileira, que entendeu que aos estados é dada autonomia e independência, inclusive para dispor sobre a autorização de produtos lotéricos, notadamente aqueles vinculados a uma modalidade lotérica da lei federal, isso criou a possibilidade real, como já vem acontecendo, de, em vários estados, termos já uma loteria em funcionamento. E loteria em funcionamento com aposta esportiva de cota fixa, com modalidades de sorteio instantâneo, como são as slot, tanto no ambiente eletrônico como ambiente físico e não físico, ou seja, o online e papéis impressos. Então, nós temos uma gama importante de produtos já possíveis de serem operados no mercado brasileiro. E completo dizendo o seguinte, Gildo, o que nós temos hoje no Brasil, de diferente que tínhamos há pouco tempo, é segurança jurídica. Temos a possibilidade de explorar diversos produtos lotéricos no Brasil, entre eles as modalidades instantâneas e a pós-esportiva de cota fixa, com plena segurança jurídica, atendendo à legislação federal e às estaduais, obviamente. Então, esse é o novo cenário. Eu acho que o título do nosso evento é um longo caminho rumo às apostas legais. Em alguns estados, esse caminho já aconteceu, já é uma realidade. Então, eu vou jogar a bola agora para o Tomás e para o Felipe Fraga, que são operadores, né? Perguntando se nós já estamos na reta final para isso. Quer dizer, de que forma vocês estão vendo a regulamentação e a apresentação dessa medida provisória e quais são as oportunidades que virão para o futuro? Tomás, quero ouvir a sua rápida intervenção sobre esse tema. Muito obrigado, Gildo, por facilitar esse webinário. Obrigado, primeiramente, à IGB, à equipe, à Liliana, e também é uma satisfação imensa estar cercado de pessoas com tamanho conhecimento e experiência no setor. Ora, Gildo, indo direto ao ponto, a nossa preocupação como setor é que, primeiramente, o que está sendo tramitado, apreciado, não contempla ou não aprecia todas as modalidades de apostas, mesmo dizendo respeito apenas à aposta esportiva. É importante salientar que, segundo o Dr. Roberto oportunamente e corretamente colocou, estamos apreciando, estamos lidando, segundo o que foi assinado pelo presidente recentemente, estamos lidando apenas com apostas esportivas de cota fixa. E nós sabemos que apenas no mercado de aposta esportiva existem muitas outras modalidades de apostas que já são oferecidas, exploradas e trazem benefício como um todo para um país e para um setor. Portanto, a minha postura como operador é que, primeiro, não contempla a totalidade do que é o setor de apostas esportivas, ou seja, fica aquém do que precisamos. Segundo, porque existem várias outras verticais de jogos que podem e, na minha opinião, devem ser também apreciadas e contempladas para que uma regulamentação seja de fato justa, eficiente e coíba um jogo ilegal. Fraga, e a sua colocação a respeito desse futuro e das oportunidades que se abrirão com a chegada da medida provisória, que ainda está dependendo de outros
documentos legais para que todo o setor seja contemplado e, obviamente, que se entendam quais são as exigências que o governo fará ao setor. Bom, também agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse webinar, né? A Sporting Tech, grande parceira que está patrocinando, a GMB também, sempre abraçando a nossa indústria e aos colegas que estão aqui compartilhando comigo esse momento, que é um momento importantíssimo acho que não só para o Brasil, para a nossa indústria, mas um aspecto global mesmo, considerando que o Brasil já tem o dobro de acessos à sede de aposta esportiva do que mercados tradicionais como o próprio Reino Unido. E o que joga todas as luzes, né, do mundo ao Brasil, e o resultado disso é a quantidade de movimentos e eventos que estão começando a aparecer para abordar o cenário nacional e cobrir as empresas que aqui decidiram colocar seu foco. A medida provisória, quando saiu, além das surpresas tributárias, né, o que vinha sendo discutido, né, felizmente, ao longo desses últimos anos, houve um diálogo entre o governo, tanto no exercício anterior quanto o atual, junto à indústria, e o que vinha conversado foi um pouco diferente daquilo que, de fato, saiu na medida provisória, que ela veio ainda muito rasa, considerando que há muita coisa a ser resolvida ainda pelo Ministério da Fazenda. Mais do que isso, com espaços de discussões legislativas, né, tanto que vai entrar esse projeto de lei em regime de urgência, que tende ainda a fazer a modificação das coisas. E o ponto mais importante ainda, o Thomas destacou muito bem, não contempla tudo aquilo que o setor de apostas esportivas já trabalha, né? Não só quanto às apostas esportivas e suas diversas modalidades, mas também quanto aos jogos, às demais formas de entretenimento, que utiliza-se ainda a nomenclatura de cassino, mas eu já trabalho isso de uma forma muito mais ampla, considerando que os jogos que são apresentados hoje para o entretenimento do usuário extrapolam muito a temática do cassino e a própria matemática do cassino. Ou seja, esses jogos online, jogos instantâneos, que, ao meu ver, não encontram espaço no conceito de loteria, foram deixados de lado momentaneamente, o que ainda causa uma certa insegurança, uma certa discussão, para saber como que as operações vão proceder. Especialmente como que o cliente, como que o usuário brasileiro que gosta de jogar, né, a apostas, brincadeiras, o interesse na aleatoriedade das coisas com o objetivo de recurso financeiro, isso faz parte do cidadão desde criança, né? A gente vê, eu brinquei outro dia que minha filhinha na escola chegou empolgada porque ela ganhou o bingo na escola, com 4, 5 anos de idade. Ou seja, nós somos criados já conscientes do jogo, de como que é lúdico, como que é divertido e como que isso pode trazer, quando adulto, com responsabilidade, resultados para isso. E o brasileiro fica ameaçado de ficar proibido de se divertir, como tem acontecido, né? A gente vê rodas de amigos aí falando bastante sobre os jogos, comenta, eu não vou falar as temáticas aqui, mas especialmente os Crash Games são um sucesso muito grande, mas os assuntos são sempre ligados à diversão, a adrenalina que aquilo gera, empolgação, como é que foi engraçado, como é que foi, os amigos conversam a respeito disso, e fica o risco do brasileiro ficar tolhido desse entretenimento que, quando bem executado com empresas sérias, ele é um entretenimento saudável. A gente fica no aguardo e na torcida para que a consciência do poder legislativo, agora que está responsável, né, consiga direcionar as coisas da melhor forma para o brasileiro. Bom, você comentou a respeito de conteúdo, então eu vou jogar agora a bola para a Ruana Lamas, que é responsável pela área de vendas da Sporting Tech. Do ponto de vista de conteúdo, Ruana, quais são as preocupações da Sporting Tech e qual deve ser a preocupação de um desenvolvedor de plataforma de apostas esportivas e jogos para o mercado brasileiro? Primeiramente, obrigada também, agradeço por estar aqui com grandes feras aí do mercado, e para mim é uma honra poder participar desse webinar com vocês. Obrigada. Então, Gildo, relativamente aqui à sua pergunta, basicamente nós tentamos trabalhar muito diretamente com os operadores. O Felipe está aqui e não me deixa mentir. Nós tentamos evoluir e melhorar
dia após dia com os nossos operadores, com os nossos clientes, porque, na verdade, eles é que são a nossa voz. Eu acredito, e vocês também, vocês sabem, né? Dentro do Brasil existem vários Brasis. Dizendo assim, existem várias regiões diferentes e cada uma de uma maneira específica. Então, eu acredito que para trabalhar um produto, tem que se trabalhar com determinada região. Então, isso acaba por ser aqui mais uma parceria em conjunto com o operador. As nossas estratégias é mais nesse sentido. Escutar o operador, ver o que eles precisam, qual vai ser o foco em determinada região, a nível de marketing, a nível de produtos, até os produtos em si, eles mudam por determinada região. Então, às vezes, no Nordeste, um jogo é mais popular, no Sudeste, outro jogo é mais popular. Então, a gente tenta manter isso em conjunto com o nosso operador. Sempre melhorando com métodos de pagamentos novos, enfim, tecnologias novas. É o que nós conseguimos fazer desse lado, nesse sentido. O Brasil é muito grande, tem vários Brasis, né? Pelo menos uns 15 dentro do Brasil. Então, eu acho que conseguimos aí jogar por esse lado. Então, esses 15 Brasis, aí eu vou perguntar novamente para o Felipe Fraga e para o Thomas, é possível atender a esses 15 Brasis? É possível regionalizar a operação de vocês para conquistar e engajar os jogadores? Felipe. Opa, bom, é de fato um desafio muito grande de se trabalhar um país com diversidade cultural tão grande dentro de uma operação singular. Acho que o principal ponto é encontrar aquilo que é comum a todos, né? E aí conectar os corações dos brasileiros com campanhas, com ações, com promoções, enfim, com aquilo que vai atrair o público em geral. Mas, claro, com também o pensamento sempre constante de como a gente comunicar um brasileiro que está lá. Vou citar o exemplo de 2 clubes que nós temos de ponta a ponta do Brasil. A gente tem o Ceará, né, lá no norte do norte-nordeste do Brasil, na região nordeste, mas bem lá em cima. E nós temos o Internacional em Porto Alegre, né, o Criciúma em Santa Catarina, que são clubes onde o diálogo e as comunicações são muito diferentes daquilo que a gente fala com o Ceará e o Clube de Regatas Brasil em Alagoas. É uma forma que a gente consegue dizer e conectar com públicos, as gírias locais e atrair as pessoas a se divertirem com a nossa operação. Ou seja, a localização, não é verdade, Tomás? Correto, 100% de acordo com o Felipe. Deixo aqui o meu cordial abraço à Sporting Tech, através da Ruana também, como nossa provedora de tecnologia. Não esqueci, estava esperando o momento oportuno. E concordo plenamente com o Felipe, né? Falando da perspectiva comercial, é absolutamente necessário ter uma estratégia segmentada, né, regionalizada, para diversas regiões do Brasil. A Ruana foi até generosa dizer 15, né? Mas se nós formos pensar nos estados em si, já temos no mínimo 20, 25 e por aí vai. Enfim, são desafios comerciais. Né? Trazendo um pouco isso, né, para a questão da regulamentação, eu até entendo e apoio, achei excelente quando a autonomia das loterias, e eu não sou do ramo de loteria, tenho vários amigos, queridos, estimados, que eu fiz ao longo da caminhada no jogo, no setor de apostas, fiz amigos de loterias do Ceará, etc., e por vários lugares do Brasil. Coincidência que o Felipe mencionou o Ceará, porque meus melhores amigos do setor de loteria estão no Ceará. É um setor que está em pleno avanço, pleno crescimento. Achei muito bom que o monopólio deixou de estar na mão da Caixa para ir para os estados. É um modelo que, para as loterias, acho excelente, dá aos estados a autonomia de explorar e de procurar novas vertentes, novas oportunidades. Já levando para o campo de apostas esportivas em sua totalidade e outras verticais de jogo, como o Felipe colocou, e eu também não preciso ter nenhuma timidez ao falar, que são jogos com gerador aleatório de números, jogos como Minds, etc. Se nós conseguíssemos ter um projeto de regulamentação que englobe todos esses jogos também, essas verticais, a nível estadual, com a mesma eficiência,
com a mesma justiça como nós vemos em países como os Estados Unidos, seria excelente. Acreditem, o setor não estaria reclamando e insatisfeito com a medida provisória que foi aprovada no modelo que foi, no formato que está. A insatisfação é pela injustiça tributária, ao nosso ver, pela falta de entendimento sobre o que é, de fato, em sua totalidade, o setor de aposta esportiva, por não incluir outros setores de apostas. Aí fica a nossa frustração. Não é necessariamente por ter apenas enquadrado a aposta esportiva de cota fixa como forma de loteria. Isso é até compreensível. Porém, se nós tivéssemos um Estado que consegue, de fato, regulamentar todo o setor de apostas, que fosse a nível nacional ou a nível estadual, regional, seria incrível. Para isso, temos exemplos como os Estados Unidos. Porém, vamos comparar estrutura logística, estrutura tecnológica, entendimento, né, científico por parte do governo americano para o que são apostas esportivas. Não podemos generalizar, mas nós temos nos Estados Unidos um modelo que funciona. Será que esse modelo funcionaria no Brasil caso sigamos a rota de regulamentar a nível estadual ou permitir que todo o setor de apostas seja de fato regulamentado? Faço a ressalva, em sua totalidade, não apenas a aposta esportiva de cota fixa, seja legalizado e regulamentado a nível estadual? Será que nós teríamos essa competência, essa capacidade para trazer um ambiente seguro, competitivo e justo? Bom, eu diria que sim, temos, mas eu acho que seria importante a gente abordar nesse momento, e obviamente vamos voltar a isso daqui a pouco com o nosso Dr. Roberto Brasil Fernandes, mas ainda com os operadores, com o Thomas e com o Felipe, a questão da tributação, tanto ao jogador, que pode afastá-lo do mercado regulado, quanto da própria tributação às casas de apostas. Como é que está essa queda de braço e o que vocês esperam, Felipe? Eu acho que a expressão queda de braço, ela é até muito forte. Assim. Existe um diálogo, né? Eu não vou entrar em mérito ou posicionamento político, mas é um governo que, por sua própria definição, ele é um governo com mais atuação do Estado, mais presença do Estado, e, consequentemente, demanda mais recursos do Estado para cumprir as suas propostas. Então, de certa forma, era esperado que o movimento tributário fosse diferente daquilo que vinha sendo ventilado antes. Contudo, as taxas apresentadas, os percentuais apresentados, a dinâmica tributária, especialmente quanto ao jogador, se tornam complexas demais e ameaçadoras para o fluxo natural da operação, porque tende a afastar o jogador do seu entretenimento pela própria complicação tributária que vai ser com as premiações e como que vai ser esse fluxo do imposto de renda. Em outra oportunidade, um encontro que tivemos em Brasília no mês de maio, discutindo-se como seria possível, né, trabalhar a questão do jogador para entender melhor a forma de tributá-lo, eu até sugeri que se pense em tecnologias, considerando que a maioria das transações são feitas hoje pelo Pix, e já foi feito o lançamento aí da moeda digital brasileira, né, que vai ser a Drex. Isso é totalmente tecnológico e rastreável pelo CPF do usuário, consegue aferir quanto que ele depositou, quanto que ele sacou, isso é possível por meio até das integrações financeiras com os provedores de pagamento que atuam e vão atuar. Por que não utilizar isso aí, alimentando o próprio governo, utilizar isso como ferramenta de banco de dados e saber como está o fluxo do cliente em relação às apostas que ele fizer, e aí sim, após um determinado período, após um ano, ter a definição de quanto que ele teria de fazer pagamento do imposto de renda, já comunicando com a própria solução que a Receita Federal já apresenta. Eu não sou especialista em tecnologia da informação, não sou matemático ou nem mesmo tributarista, apesar de ter feito pós-graduação na área. Mas eu vejo como algo muito mais simples que simplesmente taxar o usuário de uma forma bruta, como aparece que está sendo ventilado. Espero que seja rediscutido isso em sede de Congresso Nacional.
mas preocupa, né? A questão é como é que vão ser realizadas as conversas agora em nível legislativo e também executivo, no processo de regulamentação e estruturação por parte do Ministério da Fazenda, para que essas informações, essas demandas aos operadores e aos jogadores se adequem a uma realidade plausível para as operações seguirem saudáveis. Thomas, nessa condição apresentada pela MP, fica difícil a canalização dos jogadores para o mercado regulado? Completamente, absolutamente. Especialmente se considerando que nós, operadores, ficaríamos permitidos apenas a apostar o que são apostas esportivas de cota fixa, não haveriam outras verticais no modelo que está sendo discutido no momento. Isso traz preocupações tanto comerciais, do ponto de vista a conta não fecha, não existe um fluxo de caixa que faça sentido para se pagar 30 milhões de reais, numa licença por um período de 5 anos, mais uma taxação de 16%, 18%, mais vários outros tipos de impostos. Simplesmente não faz sentido uma operação. Isso sem considerar, Gildo, custos que uma operação já tem, né? Custos com gestão de marketing, todo um orçamento de marketing que tem que ser investido. Obviamente, e isso assim, eu assino embaixo, onde for necessário, eu tenho certeza que esse modelo que está sendo discutido no momento, através dessa medida provisória, passar e virar lei como está, nós teremos um imenso mercado clandestino no Brasil de aposta esportiva que vai literalmente acabar com toda e qualquer operação com boa índole, com boa intenção. Por quê? Não vão pagar imposto no Brasil, vão oferecer ofertas muito melhores para o jogador também não vai se ver necessidade de pagar imposto, porque vai achar uma carteira, alguma forma de fazer o depósito sem ser rastreado pelo governo, receber seus prêmios sem ser rastreado. Vai se desenhar um cenário que, outra vez, nós já vimos, Gildo. Nós não estamos aqui simplesmente apontando o dedo para o que está sendo feito. Nós já vimos isso acontecer em vários outros mercados. Cito Portugal, cito México. Criou-se um mercado clandestino dificílimo de combater. E essa é a nossa preocupação com operadores também. Doutor Roberto, é muito difícil mesmo, né? Como trabalhar Brasília, e quando eu falo Brasília, é mostrar às autoridades ligadas à atividade, ou que estarão ligadas à atividade, mostrar essas questões. Como deixar claro para eles a impossibilidade de operar no mercado regulado da maneira como eles querem. Perfeito. Gildo, o primeiro destaque que a medida provisória do governo federal, ao meu ver, é muitíssimo importante, né? Tanto do ponto de vista do desejo do atual governo federal regulamentar essa matéria, né? E da preocupação do governo federal também com questões relativas à proteção ao consumidor, à integridade do esporte e à regulamentação de uma matéria que passou 4 anos sem ser devidamente regulamentado, vencendo inclusive o prazo da lei. Então nós temos um governo que deseja, né, regulamentar esse mercado. Nós temos que levar em consideração uma questão legal que é necessária ter ela muito bem interpretada. Existe hoje, a legislação federal que trata da incidência tributária sobre essa atividade, né, ela tem duas interpretações. A lógico-sistemática, que leva em consideração o histórico também das loterias do Brasil, como as loterias estaduais se submeteram à legislação federal e algumas regras federais desde 1844, que é o período que convivem as loterias da União e dos estados, lá no Império, a loteria imperial, a loteria provincial. Então, nós temos um histórico das loterias no Brasil, onde a União tem um produto, por exemplo, concurso prognóstico numérico, que é a Mega Sena, e no Rio de Janeiro tem o Rio de Prêmios, com dinâmicas diferentes. E a outra interpretação tem que ser dada, inclusive, no ponto de vista tributário, é a interpretação literal, que muitas vezes ela não prospera, porque os estados são autônomos e independentes, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é crível, Gildo, eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer, não é crível nós submetermos o Estado à mesma dinâmica de destinação social, por exemplo, estabelecida na Lei 13.756. A União pode ter uma demanda na área de segurança pública, na área de educação, que não pode não ser a mesma demanda do Estado qualquer. Santa Catarina pode não ter demanda, como tem a União na área de segurança pública, por exemplo. E quem define direito financeiro, a destinação dos recursos do Estado, é o Estado, não a União. Essa independência, essa autonomia, isso é pacífico.
Então, nós temos duas interpretações dos aspectos tributários. O quanto a medida provisória, a Lei 13.756, vai impactar nos estados. Interpretação lógico-sistemática, interpretação literal. Me parece que a lógico-sistemática é que mais se adapta. O que o Supremo Tribunal veio falar? Veio falar de que, né, os estados são autônomos e independentes entre si, mas ainda preserva-se a competência legiferante exclusiva da União. Só a União pode legislar sobre essa matéria, por exemplo, consórcios e sorteios, incluindo cassinos e bingo, etc. Com isso, nós temos a União criando modalidades lotéricas e os estados instituindo sua loteria própria, usando esse rol de modalidades lotéricas instituídas na lei federal e desenvolvendo ou contratando o privado para desenvolver produtos lotéricos. Esta é a dinâmica. Loteria, modalidade lotérica, produto lotérico. O que nós temos a título de discussão no Congresso Nacional lá em Brasília, Gil? Respondendo a sua pergunta objetivamente. Nós temos hoje ainda uma carência de representação do setor. Nós tínhamos anteriormente, né, a Associação Brasileira das Loterias Estaduais, que representava todos os estados nos debates, tanto no Congresso, Câmara de Deputados e Senado Federal, Supremo Tribunal Federal e Governo Federal. Eu, durante 11 anos, advoguei e estava credenciado para representar os estados. Hoje, o setor tem algumas representações, muito ativas, inclusive, com excelentes profissionais, excelente condução, mas não tem ainda a representação nacional, segundo os termos da lei. Só um exemplo, por exemplo, né? Para você ser um representante no Congresso Nacional de um setor, tu tem que ter uma instituição criada com o respectivo estatuto, pertinência temática e representação em pelo menos 9 estados brasileiros. Então, o atendimento a esse dispositivo legal é que faz você ser um representante do setor. Não basta você criar uma instituição qualquer, por mais respeitosa e eficiente que ela seja, sem atender esses aspectos. E daí... Então falta o setor se unir ainda mais em prol desse objetivo comum a todos, né? Do ponto de vista formal, né? Precisa ter alguém que represente. Senão, sai a medida provisória, liga uma empresa de fora e parabeniza o governo federal. Poxa, bacana, tá ótimo, tal, essa tributação e essa destinação social para nós é bacana. Ligam para outro operador, diz, olha, não gostei, isso aqui não vai ser viável. Aí vai outro setor que diz que os 30% sobre o prêmio, ok. Outros que não. Então, o próprio governo federal, né, tem dificuldade de identificar quem representa o setor. Então, que o setor tenha seus interlocutores oficiais e a gente possa oferecer ao governo e àqueles que estão às voltas com a regulamentação subsídios para que façam a coisa de maneira correta. Exato. Especialmente, entre outras coisas, a questão do jogo responsável, que a gente sabe que é uma questão bastante importante e sabemos também que as operadoras estão muito atentas a isso. Não é mesmo, Thomas? Eu só queria fazer uma questão, desculpe interromper, eu queria fazer uma questão aqui, aproveitando um pouquinho o que o Dr. Roberto estava a dizer. Eu queria tentar perceber um pouquinho mais sobre... Nós sabemos que existem 244 propostas pelos congressistas, né? Eles já apresentaram 244 propostas. O que está a se dizer sobre deixar mesmo a medida provisória se caducar e ter um novo projeto de regulamentação não emergencial? É uma possibilidade que isso aconteça. Já existe algum movimento em alguns setores do Congresso querendo deixar a medida provisória caducar e agregar as apostas esportivas ao PL 44291, que está no Senado esperando tramitação. Pois é. Juana, me permite contribuir? Mais uma vez, as emendas na medida provisória, elas são da natureza do processo legislativo. E isso é bacana que isso aconteça. Há interesse da sociedade representada pelos parlamentares no processo legislativo. No entanto, eu observo mais uma vez, estamos a tratar no âmbito federal da legislação que faz referência ao produto federal. E pouco ela impacta, né, no que os estados já estão fazendo e desenvolvendo. Quando se trata de modalidade lotérica, ok, isso tem impacto. Quanto a alguns aspectos da legislação que são mais da natureza da regulamentação, não. São os estados que definem, repito, a destinação social, a outorga variável, a outorga fixa, o plano lotérico, aspectos como esses são definidos pelos estados. Os estados já detêm essa competência
né, assegurada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, são dois ambientes distintos, o federal e as 27 unidades, né, federais que nós temos, são os 26 estados do Distrito Federal. Então, tem esses dois ambientes, são duas realidades. Acredita que vai impactar em alguma coisa na parte federal? Não. Pode ser que sim. Eu acho que as emendas na medida provisória, elas vão qualificar o processo, né? Qualificar bastante o processo. Isso é importante que aconteça. Eu torço para que a medida provisória seja assim aprovada, com as alterações que me parecem necessárias, e ela prospere, porque modalidade lotérica se diferencia de outros jogos, intitulados Jogos do Azar, Jogos da Fortuna, pelo interesse público preponderante sobre aquele negócio. Então, no Brasil, o sujeito sempre ganha na loteria, ou com o prêmio que ele vai receber, ou tendo a certeza que uma parte importante daquele valor apostado vai ter uma destinação social. Isso diferencia modalidades lotéricas, que são serviço público, de atividade econômica. Bom, e vendo todas essas colocações, eu queria perguntar, então, ao Thomas e ao Felipe, a questão do jogo responsável. Como é que vocês veem a implementação efetivamente disso na medida provisória? E mais ainda, quais são os benefícios de uma regulamentação adequada para o setor? Thomas. Obrigado, Gildo. Excelente pergunta. Antes de eu passar para o que está sendo proposto como jogo responsável ou ideia de jogo responsável, no momento é importante ressaltar, Gildo, que as operações que eu gestionei, né, inclusive falo da Vai de Bob com bastante orgulho, e as operações que eu conheço, todas já têm medidas bem estabelecidas para certificar que o jogador não está passando dos seus limites. O jogo responsável basicamente é esse. Tá? Eu, na minha competência, na minha capacidade pessoal, não acredito que é papel do Estado determinar o que é jogo responsável para uma população de, por exemplo, 210 milhões de pessoas. Acredito que o cidadão, como um cidadão de bem, né, contribuinte, pagando seus impostos, ele tem o direito de ter a distinção, de fazer a distinção do que é responsável para si ou não. Ora, não cabe ao Estado determinar padrões morais para uma sociedade. Não é esse o governo que nós temos proposto no Brasil. Enfim, o que nós temos como mecanismo de jogo responsável no Brasil? Temos o estabelecimento de limite que o jogador mesmo pode fazer, sob pena, é importante, independente de não ter regulamentação no Brasil, nós temos entidades que administram e outorgam o que nós temos a nível de licença no Brasil e em todo o mercado não regulamentado. Seja Curaçao, seja Malta Gaming Authority, seja Gibraltar, seja Canawalk. Essas entidades estão de olho em como as empresas e operadores adotam e exercem a sua política de jogo responsável. Então, isso, querendo ou não, já existe. E é, sim, saudável ser comparado com as boas práticas de mercados regulamentados, inclusive. Cito Suécia, cito Espanha e vários outros mercados. Agora, o que está sendo proposto na tentativa ingênua, ao meu ver, de ser jogo responsável no Brasil, impedir pessoas cadastradas no Serasa, no SPC de jogar, e outras propostas absurdas, mirabolantes, coisas que só se vê no Brasil, isso eu sou veementemente contra, assim como todo outro operador, inclusive eu vi menção sobre isso aqui já. Não faz sentido algum. Né? Isso aí é, mais uma vez, ao meu ver, o Estado tentando mostrar o que não é seu papel, que é ser um Estado paternalista, que é ser um Estado quase que... Não vou usar a palavra ditador, mas é quase que isso, né? Determinando o que pode ser feito e o que não pode ser. Ora, a indústria, querendo ou não, Gildo, meus amigos, a indústria, o setor de apostas esportivas e outras verticais no Brasil, ela é basicamente autorregulamentada em suas ações de marketing. Obviamente que existem exceções aqui e ali, abusos aqui e ali, isso vai existir também no mercado regulamentado, não vai deixar de existir. Ou seja, a minha conclusão aqui, Gildo, para não delongar muito, é que os operadores que eu conheço, todos que eu vejo já têm políticas que reforçam e enfatizam o jogo responsável. A proposta, conforme está na MP, no que diz respeito ao jogo responsável, eu acho absurda, acho completamente fora da realidade. Vou deixar para o Felipe comentar mais, mas essa é a minha posição como operador. Inclusive você deu um gancho excelente para eu pedir para que o Felipe
Fraga, que é diretor da Estrela Bet, uma empresa de apostas esportivas que apoia e patrocina diversos clubes no Brasil, como é que você vê a questão da autorregulamentação publicitária? Como fica o marketing e se cabe efetivamente, seja ao governo ou seja ao CONAR, delimitar como deve ser feita a publicidade? Bom, falando rapidamente sobre o jogo responsável, é uma preocupação que se tem, né? Acho que eu não vou falar nem só daqui da empresa, da Estrela, mas de toda a indústria, antes mesmo desse processo de regulamentação. De forma que o usuário, o cliente, tenha nas apostas esportivas um entretenimento saudável e não um objeto de ludopatia, ainda que o percentual de ludopatia, segundo pesquisas que nós tivemos acesso, seja relativamente pequeno. Mas, de fato, é uma preocupação que a gente adote medidas que permitam ao usuário que se sinta ameaçado, prejudicado pelo próprio dinâmico do jogo, já que qualquer atividade da nossa vida que nos gere diversão, entretenimento, libere os devidos hormônios, exista o risco de uma adição, né? Vou falar de futebol. Quantas pessoas viciadas em futebol que consomem conteúdo e jogos ou o próprio clube do coração em demasia? Nem por isso significa que o futebol deva ser proibido ou impedido de acontecer. Mas, de todo jeito, existe preocupação com mecanismos que o usuário possa estar em contato com uma equipe de profissionais capacitados, ferramentas de que ele solicite o encerramento da sua conta, enfim, outras que já existem e estão sendo também desenvolvidas para que esse jogo seja, de fato, sempre responsável e também benéfico para toda a população. Quanto às publicidades, é uma pergunta muito interessante, porque com essa dinâmica tributária mesmo e o impacto que isso pode gerar, acredito que vai gerar um efeito robusto dentro das atividades publicitárias de marketing da empresa como um todo. Né? Os valores que são pagos hoje a clubes de futebol, as entidades de administração do esporte e mídia que circunda o esporte como um todo, em especial o futebol, são valores muito altos, né? Outras oportunidades, eu cheguei a brincar que quando você vai comprar um terno na loja e fala que é para o seu casamento, o terno tem um preço. Quando você vai falar que não, um terno para trabalhar, o mesmo terno vai custar 1/5 do preço. E é mais ou menos a mesma história, assim. Já vivenciei situações onde o valor do espaço que estava sendo vendido era X, mas a frase foi, não, mas como é para bet, o valor é tanto. Porque sabiam que o mercado está muito aquecido, todo mundo buscando seu espaço de divulgação, e com isso os valores aumentaram. Isso aí vai de influencer a clube de futebol, de campeonato a propaganda na televisão. E, obviamente, isso vai gerar impacto, porque pé no freio vai acontecer das empresas como um todo. Por questão de saúde financeira mesmo, da dinâmica operacional de negócio. Quanto à regulamentação das publicidades, o ANA provavelmente vai intervir, vai participar, mas esse processo de autorregulação das empresas também é importante, de forma que aquilo que é divulgado não seja algo mentiroso, seja algo saudável e não induza o usuário a um comportamento inadequado. E sim sempre aquilo que de fato as apostas esportivas e os jogos em geral são: diversão, entretenimento, alegria, forma de lazer. Eu equiparo sempre o dinheiro que você vai jogar é o dinheiro da cerveja e o dinheiro do cinema. Você pode se divertir tomando uma cerveja com os amigos, se divertir em um filme, pode se divertir com apostas esportivas e trocando ideia a respeito disso. Essa visão que tem que ser sempre conversada, divulgada, apresentada, e não essa venda do você vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas é de fato algo a se ter muito cuidado, por mais que seja uma verdade. É possível que se consiga recursos brincando, jogando as apostas esportivas, faz parte desse catalisador de adrenalina e de empolgação. Mas o próprio setor conversa muito, a gente tem que estar sempre se encontrando em eventos, falando do tema,
Eu acredito que o CONAR vai acabar também intervindo, né? E vai ser importante, como o doutor Alberto falou, a organização de associações em nível nacional, de forma plena, não só para uma atuação no Congresso Nacional, mas também para que essas discussões e usar o termo do direito, doutor Alberto Freire, o contrapeso, também aconteçam. Bom, nós estamos nos aproximando dos 15 minutos finais. Eu queria avançar um pouquinho com um tema que eu acho que é importante. Eu vou perguntar para a Ruana Lamas, que é diretora de vendas da Sporting Tech, quais são os fatores mais importantes que os operadores devem levar em consideração para que tenham sucesso no Brasil, utilizando uma plataforma robusta como a da Sporting Tech? Bom, eu vou pegar mais uma vez no assunto do Brasil, em vários Brasis, e do marketing e dessa coisa toda. Eu acho que entrar por aí, entrar junto, trabalhando em conjunto com os operadores, acredito que essa é a parte mais importante, e ajudar no que for preciso, sem dúvida nenhuma que a plataforma tem que estar sempre melhorando. A Estrela Bet é um exemplo, a Vai de Bob também é um exemplo, se destacando aí. O que eu posso dizer com isso? Por que a Estrela Bet se destaca e a Vai de Bob se destaca? Porque eles conhecem o mercado brasileiro. É muito diferente de vir uma outra operação de fora. Não conhece o Brasil como o Brasil é, não conhece o jogador brasileiro. Eles têm muito mais dificuldades em conseguir ter um bom sucesso, ter um bom resultado dentro do Brasil por conta disso. Eu acredito que isso é que acaba sendo o fator importante. Os operadores brasileiros conhecem o seu jogador, conhecem o que eles querem, conhecem o que eles precisam. Então, a Sporting Tech trabalha em conjunto com isso, e acredito que é aí que a gente tem que estar com força e trabalhar junto. Oferecer isso que a Ruana acaba de dizer, Felipe e Thomas, é o caminho para o sucesso? Influências e tudo mais, e acho que o Brasil já está aí bastante avançado. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo faz a sua aposta ali com o telefone, né? Com o celular. Eu ia falar telemóvel, desculpa. Tá muito português. Ninguém merece. Mas todo mundo tem o seu smartphone, enfim. Acho que a mídia está muito focada nos influencers, então ali a jogada de marketing vai muito por aí também. E só o próprio brasileiro entende o brasileiro. Ao meu ponto de vista, é isso. É por aí. E nisso entra, como propriamente colocado pela Ruana, o entendimento, né? A necessidade da regionalização, nós chamamos, né? O Alessandro Valente, ele usa muito um termo tropicalização, que ao mesmo tempo que eu acho divertido, eu acho curioso, eu acho que é muito oportuno esse termo tropicalização. É um termo correto, querendo ou não. E isso deve entrar na estratégia de todo operador que quer entrar com seriedade no Brasil. Concordo plenamente com as palavras do Felipe, também acho que foram muito sábias, né? E nós também, como operadores, temos essa postura de não vender o jogo como um investimento. O jogo não é investimento, o jogo é um entretenimento. O que nós vendemos é a diversão, a experiência, né? Em inglês nós temos o termo disposable income, que é o que você deve usar ao jogar. Disposable income é, mal traduzido, porque eu não sou tradutor, né? Uma renda descartável, a parcela da sua renda que você de fato não precisa, que você usa para lazer. O Felipe colocou, ver um jogo de futebol, ir no jogo. É esse o dinheiro que deve ser usado em apostas esportivas ou outras verticais, etc. Porém, infelizmente, Gildo, a realidade é que os operadores mais sérios, que têm essa consciência um pouco mais afinada, alinhada no que diz respeito ao jogo responsável, acabam pagando por escolhas de empresas que são um pouco displicentes, né? Bastante displicentes no que diz respeito à abordagem de marketing. Pagamos hoje, né, essa reputação um pouco negativa por trabalho de influenciadores de grande alcance, né, de massa gigante, estamos falando de milhões de seguidores, empresas da pós-esportiva que nem tem sede no Brasil, que nem tem uma estratégia específica para o Brasil, contratando influenciadores que não entendem bem ainda sobre o que são apostas esportivas, que por si fazem o que bem entender, e hoje tem que responder por isso, e nós acabamos pagando como efeito dominó também. Felipe, é isso mesmo, né? Localização ou tropicalização, como diz o nosso amigo Alessandro Valente,
é o caminho para que vocês efetivamente tenham sucesso no mercado brasileiro? Com certeza, com certeza. A Ruana falou muito bem, né? O brasileiro entende o brasileiro. Nós temos as nossas jabuticabas, né? As peculiaridades que são só nossas, e isso envolve também a forma de comunicar, de abordar, de apresentar. A própria ordem de jogos, ela influencia como se apresenta no site, porque o europeu já tem uma visão diferente daquilo que vai gerar a ele o entretenimento, ou mesmo pessoas de outras regiões do globo, enquanto o brasileiro gosta de outros tipos de jogos, né, que lhes são apresentados. Essa diferenciação, esse olhar precisa ser feito. Isso eu estou falando somente da estrutura do site, parte operacional. Quando a gente vai falar do marketing, então nem se fala. A apresentação de bônus, o uso mesmo de quais pessoas vão comunicar para o cliente a respeito daquela empresa, daquela oportunidade de entretenimento, enfim. Tudo isso precisa de uma análise que só nós temos. Isso, muitas vezes, eu costumo brincar que às vezes é o grande segredo que a gente devia evitar contar, né? Grandes operadores estrangeiros, uns que já entraram no Brasil, outros têm interesse de entrar, acabam escolhendo ou trabalhar uma operação muito distante e com regras e um ordenamento no estilo europeu que aqui não vai funcionar. Brasileiro, nós somos 220 milhões de MacGyvers. A gente é acostumado a fazer gambiarra, a encontrar soluções práticas para as coisas. Isso facilita demais as operações quando são feitas no Brasil com gente do Brasil. E a tendência é que isso continue acontecendo, né? Há que se ver como é que vai ser o fluxo agora. Pós-regulamentação, com a chegada de outras empresas, nós sabemos que estão aí como dizem, tá com o barquinho já na praia ali, de Porto Seguro, para descobrir o Brasil, ainda não entraram por causa desse processo de regulamentação. Vamos ver como é que eles vão entrar no Brasil, como vão ser as abordagens, mas espero que saibam reconhecer, isso eu falo agora como indústria, como brasileiro, que escolham brasileiros para comunicar com os brasileiros, esse é o melhor caminho. Bom, e aproveitando esse gancho, eu vou perguntar mais uma vez, e me perdoe a Ruana e o Dr. Brasil, mas a operação ela é tão fundamental para esse momento do setor de apostas esportivas que eu vou perguntar novamente ao Thomas e ao Felipe Fraga, como a regulamentação, como é que vocês veem o trabalho dos afiliados? Como trabalhar bem o afiliado para que ele realmente esteja em sintonia com a casa de apostas esportivas e, obviamente, com o que vem aí para a regulamentação? Thomas. Obrigado. Adorei a colocação, Felipe. Estão com os barquinhos a posto, literalmente. É literal. Gostei muito da analogia que você fez aí, de verdade. Gildo, eu devo ser sincero mais uma vez em apontar que essa questão do controle do que é dito, né, do que um afiliado pode falar em nome de uma casa de aposta, ele já existe. E se ele não existe, como exemplos que nós vimos recentemente, eu acabei de mencionar também, sobre influenciadores de alcance massivo, vendendo aposta como investimento, vendendo aposta como retorno garantido, isso é irresponsável. Isso não são todos que fazem. Independente de um cenário regulamentado ou não, as casas de apostas que eu conheço, com quem eu trato, com quem eu lido, amigos, competidores mesmo, né, todas já têm essa consciência de alinhar bem o que o afiliado está fazendo com o que a casa de apostas faz e pode fazer dentro de uma licença, seja Coração, MGA, etc. Então, assim, esse cenário já existe. Porém, partindo da sua pergunta e já respondendo uma pergunta que eu vejo aqui, que impacto que essa legislação vai ter nos afiliados dos operadores, o impacto vai ser grande, né? Se for aprovada como está, sim, com certeza haverá uma redução no valor das comissões, porque a mordida que essa regulamentação propõe fazer numa operação de aposta esportiva de cota fixa, que já é limitada, é grande. É uma mordida grande para uma operação reduzida, ou seja, você reduz o meu potencial de operação, reduz para pelo menos 20% a 25% do que eu posso fazer, porque cota fixa, quase ninguém joga cota fixa hoje em dia. Todo mundo quer jogar live odds, todo mundo quer jogar os mercados alternativos, escanteio, cartões, então isso não cobre geralmente cota fixa, não cobre. Então você reduz o meu potencial de operação e o potencial de lucratividade de uma operação, e você dá uma mordida de 30%
de 30 milhões mais taxação, isso com certeza vai ter um impacto na capacidade das operações pagarem tanto afiliados quanto influenciadores. Agora, quanto à questão restrições na comunicação, isso eu acredito que vai ser algo regido pelo CONAR também. É certo que isso vai acontecer, porque trata-se de publicidade. Independente de ser afiliados ou operador, é bem certo que isso vai ser regido nas mesmas linhas que são regidas ou serão regidas as casas de apostas. Bom, nós vimos aí a solicitação do presidente da CPI do futebol, pedindo que se prorrogue por 60 dias a comissão parlamentar de inquérito. Isso pode atrasar e jogar a regulamentação das apostas esportivas para o ano que vem? Thomas? Não, vou pedir para o Fraga dar a sua opinião a respeito disso, já que o Thomas acaba de falar. O Thomas falando, sempre fala muito bem, não tem problema nenhum. De todo jeito, eu acho que sim, porque essa prorrogação, pelo que podemos perceber, foi muito com o interesse de entender melhor a dinâmica das operações que estão hoje atuando no Brasil à espera dessa regulamentação. E lembrando antes que a CPI não é uma CPI das apostas esportivas, né? É uma CPI de manipulação de resultados em que as casas de apostas estão sendo colocadas como um dos focos, embora ela seja a maior prejudicada na manipulação de resultados, obviamente, além do esporte em si, né? Mas continuando, Fraga. É um ponto, inclusive, muito pertinente de ser trabalhada a manipulação de resultados, né? Algo que, por óbvio, nós, enquanto operadores, somos as vítimas em potenciais. Duas operações em especial foram citadas no inquérito, pelo menos os envolvidos, e são vítimas disso, porque foram milhões e milhões de reais que foram transitados para essa manipulação. Mas, de todo jeito, é um caminho que está, de certa forma, muito positivo, porque ontem mesmo tivemos 2 representantes lá participando, né, como bem teve no GMB hoje, deram uma aula sobre o que é a indústria para os congressistas que lá estavam, as pessoas assistindo, está, de certa forma, abrindo a mente e apresentando o que é para os congressistas, né? Eles têm um papel muito importante para todo o país, por óbvio, são os nossos representantes, e tem que lidar desde taxa de exportação de bovinos para a China. Eles têm que trabalhar qualquer lei que lhes chegue a respeito disso, e tratar de apostas esportivas, tratar de regulamentação de telecomunicação e, do mais simples possível, votar o nome de uma rodovia federal do Tocantins a Goiás. Chutei absurdamente, mas eles tratam de uma gama muito diversa de assuntos, e é impossível para qualquer pessoa ter um domínio pleno de qualquer assunto. Então, tem sido uma oportunidade positiva. Esse prazo prorrogado era, de certa forma, previsto, e eu faço votos que cumpram o objetivo da CPI, claro, que é desvendar essa manipulação de resultados, e que eles consigam entender a importância das operações para o Brasil, né, com aquilo que a gente está todo mundo querendo, que gere os devidos impostos, que conduza parte daquilo que é trabalhado hoje já nessa realidade ao brasileiro, que as empresas estabeleçam as sedes no Brasil, enfim, e que continue gerando emprego, renda, movimentando positivamente o Brasil, como já tem acontecido. Bom, nós estamos a poucos minutos de encerrar o nosso webinar, então eu queria as considerações finais de cada um de vocês. Eu vou nominar cada um que eu gostaria de ouvir rapidamente, mas levando em consideração a importância desse momento para o mercado brasileiro, de que a regulamentação está caminhando, a questão da imposição de uma tributação extremamente pesada para os operadores e para o negócio de apostas esportivas, para que a gente pudesse encerrar em seguida o nosso webinar. Juana Lamas, da Sporting Tech, suas considerações finais, considerando isso que eu pedi. Com áudio fica melhor. Ops. Pronto. Tinha um gato aqui, tá um gato, não tem? Tem.
Caminhando. E assim, é um pouquinho difícil dizer agora. Eu acho que temos que esperar os próximos passos para poder dizer aqui alguma coisa para além do que falamos aqui com relação à regulamentação em si. Mas acho que a indústria, todo mundo já está de olho no Brasil, o mundo está de olho no Brasil, todo mundo está vendo que agora o Brasil acordou, o gigante, na verdade, que estava adormecido, que todo mundo diz, o gigante adormecido, acordou, e o Brasil, na minha opinião, e acho que é a opinião de todos aqui, vai ser o maior mercado regulado do planeta. Não tem outra coisa que dizer. Acho que vai ser o maior mercado regulamentado, não tenho dúvidas. Felipe Fraga, suas considerações finais e uma avaliação rápida sobre a regulamentação e impostos. Primeiro que é muito bom falar sobre isso, né? A gente falava somente de quando o Brasil vai regulamentar, quando vamos ter alguma coisa, e hoje a gente já está no caminho de uma realidade diferente, já discutindo, olha, o que nós temos, como melhorar. É um processo contínuo, né? Acredito que a Inglaterra ainda está em desenvolvimento, na sua própria legislação, tem sempre um ajuste ou outro. Nós vamos seguir isso por muitos anos, mas já temos um primeiro passo. Ainda que esse primeiro passo seja, de certa forma, perigoso para a indústria como um todo, ainda é importante que siga-se discutindo, que o Congresso tenha os ouvidos abertos, os olhos abertos, sejam receptivos a entender a indústria, para encontrarmos todos o melhor caminho para que essa indústria seja benéfica ao país, como é o objetivo, né, da indústria, que se leve esse entretenimento, essa diversão para o usuário brasileiro, né? Então é um caminho que espero que acelere, né, que não fique nada muito mais para frente, que esse gigante adormecido acorde de vez, tenhamos aí até o final do ano um mercado licenciado, regulado, com as empresas responsáveis trabalhando e fazendo a diferença, né? Eu vou fazer uma mini merchan, né, do destaque que a Estrela Bet tem feito aí com o futebol feminino. É algo que orgulhosamente é muito grandioso, isso não pode ser atrapalhado por uma regulamentação que fuja da realidade. Então, meu muito obrigado aí a todos os companheiros, a audiência aí, muitos amigos da audiência, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fraga. Thomas, suas considerações finais e realmente esse longo caminho que nós demos o nome ao nosso webinar, será que vai ser tão longo ainda? Eu faço minhas as palavras e miados do gatinho que constantemente está dizendo que não está feliz com o modelo que está sendo votado no momento. Brincadeiras à parte, Gildo, eu acredito que o caminho vai ser longo ainda assim, por mais que eu gostaria de não estar dizendo isso. Realisticamente falando, eu acho que agora, com essa quantidade de emendas que estão sendo propostas, né, que fazem parte, né, da natureza, como o Dr. Roberto colocou muito bem também, com bastante conhecimento na esfera política, jurídica, etc. Acredito que é só o começo, né, de discussões, de embates, de pontos de vista, né, de conhecimento, né, também levando ao ponto aqui que o Dr. Roberto colocou. Acredito que o setor de apostas esportivas, no geral, né, em sua totalidade, e outras verticais, está bastante representado e tem uma voz muito ativa, né, muito eloquente em Brasília, no que diz respeito à tentativa de educar o governo. Concordo com o Dr. Roberto que nós precisamos intensificar essa educação, né, da nossa parte como indústria para com os regulamentadores, o governo. Concordo com o Felipe que não pode se esperar que o deputado e o senador saibam exatamente como funciona a aposta esportiva e outras modalidades, porque legislam, né, e votam sobre uma porção de matérias que não pode se esperar que eles tenham conhecimento. Porém, Gildo, indo ao ponto, e não quero ser pessimista, quero ser um pouco realista, eu não acredito que nós teremos neste ano um mercado regulamentado de apostas esportivas como um todo e outras modalidades de jogos. Essa seria a minha previsão aqui. E agora, a breve consideração final do nosso amigo Roberto Brasil Fernandes, com todo o seu conhecimento do segmento de jogos e loterias. Maravilha, obrigado, Jesus. Olha, eu estava aqui rememorando, né, o filme Não Olhe Para Cima. Né, parece que às vezes cabe no cenário brasileiro.
né? Nós temos fatos jurídicos que já são realidade. Uma delas, né, por exemplo, nós temos o cenário dos estados, onde já é fato que os estados detêm dessa competência para instituir sua loteria própria e autorizar a exploração de modalidades lotéricas. Então, isso é um fato. Nós temos outro fato, que alguém falou da tributação de 18%, isso não existe, isso não é realidade. O que nós temos é tributo de 10%, que é a contribuição social, uma taxa de fiscalização, que são tributos, e os outros 8% são destinações sociais. Então, é importante levar em consideração, esse é um fato, não é algo a ser tratado a título de tese. Outro fato relevante é de que a medida provisória também é fruto da contribuição do mercado. Muito da parte do texto que ali se encontra foi o mercado nacional e internacional que contribuiu com opiniões lá para o governo federal, já no governo anterior como no governo agora, e resultou nessa medida provisória. Outro fato é que essas emendas na medida provisória, que trata da legislação federal, do ambiente de negócio federal, elas são importantes e vão filtrando o texto da lei que vai acabar sendo gestada no Congresso Nacional. Então, são todos esses fatos. E isso somado ao fato, Gildo, de que recentemente o Banco Central do Brasil anunciou, eu acho que foi a primeira vez na história, pelo menos que eu me lembro, de que as transações do Brasil, em apenas 5 meses, ultrapassaram 8 bilhões de dólares, ou seja, então estima-se que as transações do mercado brasileiro, num ano, vai chegar próximo a 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais. Isso demonstra outro fato. É um mercado extremamente importante, do ponto de vista econômico, que é uma necessidade imperiosa de as empresas interessadas, como tem 2 empresas de sucesso aqui, 3, né, elaborar o respectivo plano de negócio, levando em consideração aspectos jurídicos indispensáveis para a legalidade do seu negócio. Porque qual é a novidade? Encerrando, Gildo, é a segurança jurídica. Não há imagina, algum empreendimento que não leve em consideração a legalidade. Porque se não levar em consideração a legislação brasileira, seja ela qual for, então permanece no ambiente que estava anteriormente, na informalidade, na clandestinidade ou como offshore. Há uma necessidade de, no Brasil, estar atento para a legislação brasileira e ao caminho legal também, através das instituições, de propor melhoria do ambiente de negócio. Então, eu sou muito otimista. Alguns fatos, algumas loterias já aconteceram, alguns produtos já estão autorizados e outros aguardando a legislação. Aí eu concordo com o Thomas, com o Felipe também, e no ambiente federal, talvez isso tenha uma demora maior, prolongada, em razão dessa do processo. Bom, eu quero dizer a toda a nossa audiência que realmente o gigante adormecido está mais do que acordado. Nós somos uma potência econômica, temos um segmento pujante, uma atividade econômica extremamente importante do ponto de vista de geração de empregos, impostos e tudo mais, e obviamente o entretenimento para todos vocês que gostam de brincar, como disse o nosso amigo Felipe, ir ao cinema e tomar uma cerveja ou fazer uma aposta. Então, eu espero que as autoridades que estão nos ouvindo agora e nos vendo estejam atentas a isso. As contribuições da Juana Lamas, do Dr. Roberto Brasil Fernandes, do Thomas Carvalhais, do Felipe Fraga, devem ser levadas realmente em consideração na busca por uma regulamentação adequada e que dê realmente a grandiosidade que esse segmento merece. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse período de 1 hora, e aos nossos palestrantes, Juana Lamas, da Sporting Tech, Felipe Fraga, da Estrela Bet, Dr. Roberto Brasil Fernandes, uma autoridade no meio jurídico na área de jogos e loterias, e o Thomas Carvalhais, além de um diretor da Vai de Bob, também é um profissional extremamente premiado no setor de jogos e loterias. Muito obrigado e bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Uma boa tarde.